Boa noite, irmãos e irmãs. Que a graça e a paz do Senhor seja com todos nós essa noite. Amém? Eu quero convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias aqui na Epístola de Paulo aos Filipenses. Eu quero, com a graça de Deus, dividir uma pequena porção aqui com os irmãos. Está aqui no capítulo 3 de Filipenses. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo 10. Vamos ver o versículo 10 e o versículo 11. Para conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com Ele na sua morte, para ver se de algum modo consigo chegar a ressurreição entre os mortos. Queridos irmãos, como foi dito, eu gostaria de compartilhar com os irmãos essas duas porções, esses dois versículos essa noite. Os irmãos já me abriram que aos sábados já tem tido um estudo sistemático aqui, inclusive os irmãos têm estudado a Epístola aos Filipenses. É isso mesmo, né? Então gostaria de cooperar um pouco com isso. Aqui Paulo abre para nós um irmão do passado. Ele classificou esse versículo 10 como a grande ambição de um apóstolo. Achei muito interessante esse tema, a grande ambição de um apóstolo. Mas na verdade essa deve ser a grande ambição de todo cristão. O Evangelho, quando ele é recebido nos nossos corações, ele produz uma mudança de vida tão radical que até os nossos afetos, os nossos desejos são totalmente modificados. E aqui Paulo, é interessante o contexto pelo qual ele escreve essa epístola. Os irmãos sabem que a epístola de Paulo aos Filipenses é uma daquelas epístolas que Paulo escreveu na prisão. E essa epístola, os irmãos conhecem muito bem, ela tem uma nota muito singular, uma nota de triunfo, uma nota de alegria. Alegrai-vos no Senhor, digo mais uma vez, alegrai-vos sempre no Senhor. O irmão que estava naquele contexto, fechado, né, em uma prisão domiciliar, mas o Evangelho não estava acorrentado. Cristo estava muito vivo no coração de Paulo. Mas o que me chama muita atenção, se eu não me engano, nessa altura do campeonato, Paulo já tinha mais ou menos entre 30 a 40 anos de ministério. Imagine só, irmãos, 30 a 40 anos de ministério, 30 a 40 anos de vida cristã. E com o passar do tempo, não deveria ser assim. O que é um fenômeno que acontece com os cristãos? Eles vão se tornando mornos. Muitas vezes nós podemos ficar até com a ortodoxia, como diz o Senhor Jesus escrevendo para a igreja de Éfeso em Apocalipse. Está tudo no lugar. Vocês rejeitam os falsos apóstolos, tudo no lugar. A doutrina está bem encaixada. Mas tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro, e a palavra lá é o seu primeiro, o seu melhor amor. Então é interessante que muitas vezes nós podemos colocar isso com uma questão congregacional. A igreja está fria, a congregação está fria, mas aqui na vida de Paulo, nós vemos um homem que ele tinha uma responsabilidade no seu coração, de não deixar o seu coração esfriar. Não é interessante que com 30 a 40 anos de vida cristã, com tudo aquilo que ele já conheceu do nosso Senhor, com todas aquelas igrejas que ele já implantou, a essa altura do campeonato, ele já tinha escrito a Epístola aos Romanos. Quantas igrejas, quanto serviço ao Senhor. A experiência inicial de Paulo, lá na estrada de Damasco, foi marcante na vida dele. Ele também descreve uma outra experiência singular na vida dele,
que foi arrebatado ao terceiro céu, os irmãos conhecem, ouviu palavras que é um homem até indigno pronunciar. Então, quanta experiência que esse homem teve com o Senhor. Mas sabe o que chama a atenção? Isso não deixou Paulo congelado, porque muitas das vezes nós nos apegamos com as experiências do passado. Mas havia um desejo progressivo no coração de Paulo, de conhecer mais e mais do seu Salvador. E quando Paulo fala aqui, para conhecê-lo, irmãos, é muito mais do que um conhecimento doutrinário, porque sabemos que Paulo é o homem da doutrina cristã. Paulo está falando de um conhecimento íntimo, de um conhecimento pessoal. Quando João diz que a vida eterna é esta, que conheça a ti. O profeta Oséias disse que tem algo que nós podemos fazer na vida cristã, é conhecer o Senhor e prosseguir conhecendo o Senhor, porque é uma fonte inesgotável. Então nós já damos de cara com isso. O Cristo de Paulo, colocando entre aspas, ele é um Cristo grande, ele é um Cristo vivo. O que nos diferencia de qualquer tipo de religião? Porque o nosso Salvador, ele está vivo e ele vive pelos séculos dos séculos. Se fosse uma religião islamista, por exemplo, o Islã não pode dizer que ele deseja conhecer Maomé, mas nós podemos dizer que nós desejamos conhecer mais do nosso Salvador, porque ele está vivo hoje. Ele ocupa um lugar de glória, está fazendo um trabalho também glorioso, mesmo que à vista a gente às vezes não consiga perceber. Esse trabalho, o livro de Hebreus coloca para nós, que é conduzir muitos filhos à glória. Graças ao Senhor por esse trabalho. Então Paulo aqui coloca para nós que essa é a sua grande ambição. Nós somos gratos a Deus porque o Senhor deixou que com esses homens, como Paulo, registrassem para nós as Sagradas Escrituras, as suas orações e também os seus sentimentos. E aqui ele registra para nós: eu desejo conhecer. Eu desejo conhecer de uma maneira mais experimental, de uma maneira mais viva. O que nós faremos por toda a eternidade? Conhecendo o Senhor e mais do Senhor. Como diz o irmão, se nós pudéssemos colocar, se a eternidade tivesse noite e dia, como uma figura, é como se nós dormíssemos hoje com a visão arrebatadora do nosso Senhor, e amanhã nós vamos despertar e a visão será muito mais arrebatadora do que a noite anterior, e assim por toda a eternidade. Essa é a nossa maior bem-aventurança, irmãos. E nós temos um privilégio tão grande na vida cristã, porque João diz o seguinte, ele registra as falas do Senhor: ninguém conhece o Filho senão o Pai. Já parou para pensar sobre isso? Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Irmãos, acredito que é por isso que o autor do livro de Hebreus, falando a respeito da salvação, ele fala uma tão grande salvação. Porque como nós conversávamos hoje de manhã, o irmão Marcos compartilhando, que o Evangelho, proposta eterna de Deus, é muito mais do que o perdão dos nossos pecados. O perdão dos nossos pecados é o começo desse supremo propósito, que convergerá em um dia onde todas as coisas vão convergir em Cristo Jesus. Então ninguém conhece o Filho senão o Pai. Que privilégio nós temos! Porque o mesmo Senhor que disse isso, depois Paulo disse, sabe o quê? Aprove a Deus revelar seu Filho em mim. Era um conhecimento restrito à Trindade Santa, uma comunhão restrita à Trindade Santa, mas nós fomos inseridos pela graça de Deus a essa comunhão. Aprove a Deus revelar seu Filho em mim. Uma das grandes marcas que nós temos verdadeiramente tocado no verdadeiro conhecimento do Senhor é esse sentimento, esse desejo de conhecer mais e mais do Senhor. O livro de Hebreus coloca para nós muito bem que não existe, nós não podemos estagnar. Ou nós estamos avançando ou nós estamos retrocedendo, mesmo quando nós estamos parados, vamos colocar assim. Porque paralisia na vida cristã já é um retrocesso.
Então Paulo avança aqui para nós, ele diz o seguinte: para conhecer a Cristo, ele coloca outro elemento, o poder da sua ressurreição. Irmãos, como nós precisamos, principalmente nesses dias finais, onde a igreja, como diz Isaías, eis que as trevas cobrem a terra, há uma oposição das trevas, como nós precisamos entrar na realidade desse poder da sua ressurreição. Sobre isso, eu quero colocar uma nota de um irmão do passado, o irmão Austin Sparks. Ele fala o seguinte: isso é um poder para viver uma vida santa, isso é um poder para viver uma vida vencendo o pecado, um poder para servir a Deus. Então o irmão coloca assim: o poder da ressurreição e da vida é o conhecimento de Cristo. É assim que nós o conhecemos. Isso está disponível para todo cristão, para todo cristão. E isso é para resistência, isso é para superação, é para o cumprimento do ministério. Mas não pense em ministério, apenas dos 5 ministérios, porque todos nós somos ministros do Senhor. Todos nós temos uma medida do Senhor na nossa vida. Então ele diz: para o cumprimento do ministério, para manter o testemunho do Senhor no mundo, para cada necessidade demandada em relação aos interesses e glória de Cristo. Ele coloca a vida em uma base sobrenatural, como nós precisamos que a nossa vida seja colocada numa base sobrenatural, porque tudo que nós temos nessa vida natural, ela não suporta as demandas celestiais do Senhor. Quantas demandas celestiais nós temos? Mas os recursos estão na mesma altura. Quando nós vemos o livro de Efésios, nós vemos o nosso chamamento, mas nós sabemos também que nessa carreira o Senhor já nos deu todos os recursos disponíveis. Lembra o que Pedro diz? Que tudo que é necessário para a vida e a piedade, Deus já nos concedeu segundo o seu divino poder. O que nos falta hoje? Como nós precisamos experimentar essas realidades? Muitas vezes nós passamos por cima disso como se fosse apenas um filme, mas isso é a nossa promessa, isso é a promessa de Deus para nós, isso é a promessa de Deus para a igreja. Nós não poderíamos nos contentar com a realidade menor do que essa, porque está disponível. Da sua plenitude nós recebemos graça sobre graça. Então o irmão coloca isso, e é o poder da sua ressurreição. Ele finaliza: esse é o maior milagre da história. Lembra quando Paulo fala em Romanos capítulo 6? Nós somos crucificados com Cristo, nós morremos com Cristo e nós também ressuscitamos com Ele para uma nova vida, uma nova vida. Esse poder da ressurreição é para uma nova vida. Abram comigo, por gentileza, em Efésios, no capítulo 1. Efésios capítulo 1. Versículo 17, diz assim, Efésios capítulo 1, 17: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, que aqui é o desejo ali de Paulo, nós estamos falando, sendo iluminados os olhos do vosso coração. Olha aqui agora: para que saibais qual é a esperança do chamado que Ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos em Cristo, os que cremos segundo a atuação da força do seu poder. Então é interessante que Paulo não está pedindo para recebermos algo, mas ele está orando para que os nossos olhos sejam abertos, para que nós possamos ver o que nós já temos em Cristo Jesus, nosso Senhor.
O encargo de Paulo pelos Efésios aqui é esse. Eles têm ali o início dessa epístola, ele começa colocando todo aquele assunto da vida nos lugares celestiais, mas eles sabem muito bem que isso pode ficar somente aqui na nossa cabeça. Mas como nós precisamos que isso desça para o nosso coração em realidade de vida. Que o Senhor nos ajude. Voltando aqui em Filipenses, e ele continua, e o terceiro ponto, que tudo aqui está envolvido nesse conhecimento de Cristo. O terceiro ponto que Paulo coloca para nós, a participação dos seus sofrimentos. Mas irmãos, que sofrimentos seriam esses? Nós sabemos que esses sofrimentos não têm ligação com os sofrimentos expiatórios do nosso Senhor. Porque aquele sofrimento foi para ele pisou o lagar sozinho, ele foi à cruz sozinho, ele venceu sozinho. Mas nós sabemos que Paulo, um grande combatente da vida cristã, o que ele dizia? Irmãos pelos quais eu sofro dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Sofrimento e glória estão muito ligados, intimamente ligados. Me parece que o Senhor ele tem uma medida de sofrimento e de tribulação para cada cristão em cada época. Não é verdade? Seja externo ou seja interno. Só que quando Paulo, falando a respeito de sofrimento, esses sofrimentos são para edificação. O foco dele aqui é a edificação do corpo. Lembra quando ele diz? Quando um sofre, todos choram, quando um se alegra, todos se alegram também. Isso fala da realidade da vida da igreja. Como nós precisamos também sofrer uns com os outros. Carregar carga uns dos outros. Saber o que uns aos outros estão passando. Aonde nós ganhamos da vida do Senhor que nós podemos cooperar. Porque, irmão, não adianta a minha casa estar bem, se a sua não tiver. Porque o Senhor não vai buscar uma igreja pela metade. Ele vem buscar a sua noiva. E nós precisamos ter esse coração profético, de nos preparar, ataviar a nossa vida e ajudar os nossos irmãos e companheiros também de fé a se organizarem, para que nós possamos receber o nosso Senhor. Porque o Senhor vem buscar um povo bem preparado e bem disposto. Que o Senhor nos dê essa disposição. Porque nós somos, quando João fala a respeito de amor, né? A prova que nós amamos a Deus, qual é? É quando nós amamos os irmãos. Então o Senhor ele tem uma parcela, uma medida de sofrimento e de tribulação para cada um de nós. E isso é para a conformidade de Cristo na nossa vida. Mas nós também precisamos estar atentos aos sofrimentos para edificação. Para poder deixar mais claro isso, eu lembro de um testemunho do irmão Dino. Isso houve uma mensagem em áudio. Ele disse que, se eu não me engano, o seio da família dele, talvez os irmãos conheçam essa história. Eu acho que foi o genro dele, não tenho certeza. Ele comenta que houve uma enfermidade na família. Parece que foi a filha dele, alguma coisa assim. Só sei que era dentro da família dele. E os irmãos estavam envolvidos na vida da igreja, era da congregação. E esse irmão, o marido, estava meio frio. Mas com isso ele foi despertado da oração. A igreja foi despertada da oração. E ele foi diante do Senhor, porque essa enfermidade não passava, né? Ele questionou ao Senhor: Senhor, o que o Senhor quer com isso? E ele recebeu uma resposta do Senhor. Segundo o irmão Dino, a resposta do Senhor foi: eu quero edificar a minha igreja. Mas o que esse sofrimento pessoal tem a ver com isso? Tudo. Lembra quando Paulo chama os irmãos para sofrer com ele? Lembra quando Paulo chama? Como nós precisamos aprender isso? E isso só é possível mediante a vida de ressurreição. Porque nós, de nós mesmos, nós não temos um aparato natural para isso. Isso é graça. Isso é o poder do Espírito na nossa vida. O prazer do Espírito Santo é revelar Cristo a nós e nos capacitar para a obra de Deus. Como nós precisamos ser cheios do Espírito Santo.
Então ele continua, e o terceiro ponto que ele coloca para nós, o poder da sua ressurreição, a participação dos seus sofrimentos, e Paulo diz assim: identificando-me com ele na sua morte. Mas será o que Paulo quis dizer com se identificar com a morte do Senhor? Será que ele gostaria de ter uma morte assim como Pedro, talvez como o Senhor, ser crucificado? Não é? Nós temos ali em Filipenses, no capítulo 2, não precisamos abrir, mas diz assim, que nós precisamos ter os mesmos pensamentos que houve em Cristo Jesus. E aquele texto tão cristocêntrico vai colocar para nós esse link entre o sofrimento e a glória. Ele padeceu uma vida de sofrimento, mas isso culminou em glória. Então Paulo diz que ele gostaria de se identificar ao máximo com ele na sua morte. Um comentarista, um expositor bíblico, que coloca da seguinte forma, que isso aqui, o propósito de Paulo é viver uma vida de plena obediência até o fim. Como ele diz lá em Timóteo: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Desde já está me reservada uma coroa. Mas, irmão, se esse texto ficar somente ali, desde já está me reservada uma coroa, talvez a gente poderia ter uma certa inveja santa, mas ele diz: não somente a mim, mas a todos aqueles que amarem a sua vinda, ou seja, todos aqueles que andarem nessa pegada do nosso Senhor, seguindo o Cordeiro aonde quer que ele vá, vivendo uma vida fiel, em plena obediência, também há reservado uma coroa no dia final. Identificar com o Senhor na sua morte, ser fiel até o fim. Lembra que o Senhor diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Hebreus diz: o que nós precisamos é de perseverança. Irmãos, quer sentindo ou não sentindo, nós precisamos de perseverança. Perseverar na oração, perseverar no partir do pão, perseverar na comunhão. Nesse ponto da comunhão, não o que é mais importante, todos os 4 pilares são importantes, mas veja, para conhecer a Cristo, esse conhecimento de Cristo no início, a gente estava falando, ele tem esse lado individual. Quais foram os meios de graça que o Senhor nos conferiu? A palavra e a oração, o quarto secreto. Isso é indispensável para o nosso crescimento espiritual, mas isso não é suficiente, porque Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz o seguinte, que nós temos que aprender com todos os santos. Ele vai falar a respeito do conhecimento, ele fala da largura, da profundidade, da altura, e esse conhecimento ele excede o conhecimento humano. Então, como nós precisamos de perseverar nesses fundamentos, para que nós possamos finalizar uma vida vitoriosa. Mas é interessante essa questão da vitória cristã, porque quando nós vemos em Apocalipse aqueles anciãos que lançam suas coroas diante do trono, acredito que aquilo será também meio que a nossa história. Então, a canção cristã que fala a respeito de lançar suas coroas diante do Senhor, porque por mais que nós sejamos fiéis até o fim, por mais que lá a gente receba uma palavra naquele dia, todos nós aqui, de aprovação do Senhor, servo bom e fiel, entra no gozo do meu Pai. Por mais que recebamos essa palavra, se nós recebemos essa palavra, em nome de Jesus, todos nós vamos receber, nós teremos a consciência de que não foi pela nossa perseverança, não foi pela nossa fidelidade, mas foi porque Ele é fiel. Lembra quando Paulo diz em 1 Coríntios, 1 e 2 Coríntios, capítulo 15, ele diz o seguinte: eu, Paulo, trabalhei muito mais do que todos eles, mas a humildade de Paulo diz o seguinte: não eu, mas a graça de Deus que estava em mim. Eu acho que esse é o sentimento, aquele grande dia, quando tiver aquela palavra do Senhor no nosso coração, nós teremos um reconhecimento: não, Senhor, a Ti toda a glória, porque eu não estaria aqui se o Teu Espírito Santo não tivesse perseverado com a minha vida.
eu não estaria aqui se o Senhor não tivesse despertado os irmãos para ombrear comigo. Graças ao Senhor por aquele irmão, por aquele momento. Graças ao Senhor pela sua palavra, por todos os meios de graça que o Senhor foi aplainando o caminho para que eu pudesse chegar até aqui. Mas existe uma parcela também de responsabilidade nossa, porque Paulo também diz que nós devemos desenvolver a nossa salvação. Mas é interessante que é um grande mistério. A soberania de Deus e a nossa responsabilidade é um mistério, porque ele diz: desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Mas é Deus que opera em vós, tanto querer quanto efetuar. E aqui no versículo 11, olha o tom de Paulo, lembrando do histórico de Paulo. São 30, 40 anos de ministério. Ele viu o Senhor na estrada de Damasco. Ele foi arrebatado ao terceiro céu. Ouviu coisas que a um homem não é lícito pronunciar. Esse homem, chegou um momento que até o lenço dele curava. Mas olha a humildade dele, para ver se de algum modo consigo chegar à ressurreição dos mortos. Quer dizer que Paulo não tem segurança? Ele tem segurança. Mas nesse momento da vida dele, os irmãos se lembram que são 3 níveis que Paulo passa. Primeiro, ele é o menor de todos os santos, não é? Menor dos apóstolos ali. Só sei que no final, o último nível dele, de todos os pecadores, eu sou o pior. É o nível último de esgotamento, de esmagamento, a obra da cruz. E ele diz aqui: para ver se de algum modo eu consigo chegar à ressurreição dos mortos. O que nós podemos entender com isso? Lembra quando a Epístola de Paulo aos Coríntios fala a respeito da ressurreição, sobre os corpos brilhantes, né? Sobre as glórias? Não vamos ser dogmáticos com isso, não quero bater um martelo sobre isso, mas Hebreus diz o seguinte, que muitos, eles aceitaram o confisco dos seus bens, eles não aceitaram uma morte qualquer, mas parece que uma morte pior, para alcançarem uma melhor ressurreição. Aonde está o coração de Paulo, naquele grande dia? Tem um fato do passado, dos irmãos Wesley, que, se eu não me engano, não sei se foi o John Wesley, e tem o Charles Wesley, não lembro qual morreu primeiro, mas um deles já partiu para o Senhor, e perguntaram para o irmão: você acha que você tem fé que você vai ver seu irmão na eternidade? Ele falou: sim, porque todos nós vamos se ver, todos nós teremos acesso, mas de alguma forma ele estará mais perto da face de Cristo do que eu, pela vida que ele viveu. Então isso nos ajuda a entender um pouco mais a respeito dessa ressurreição. O Senhor tem um nível de ressurreição para cada um dos seus santos, que se está intimamente ligado ao galardão. Então Paulo, ele tinha muito isso no coração. Então ele tem desejos agora para essa vida, conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição, para viver uma vida mais santa, para cumprir a obra do ministério, para vencer as obras das trevas. Ele tinha esse desejo de participar mais das aflições de Cristo, que são para a edificação do seu corpo. Ele tinha esse desejo de ser fiel até o fim, para ser semelhante a Ele na sua morte, contudo, com expectativa futura, para alcançar uma melhor ressurreição. E a pergunta é para nós, para mim, para todos nós: qual é a nossa expectativa nesse momento que nós estamos vivendo? Qual o anseio do nosso coração agora? Nós desejamos conhecer mais do nosso Senhor, que o Senhor possa pingar do colírio dele sobre os nossos olhos, porque todos nós conhecemos o Senhor, mas esse conhecimento ele não tem fim. Nós não estamos nem na primeira costura da orla das vestes do Senhor, nesse sentido de conhecer o Filho de Deus. Que o Senhor nos ajude nesses dias finais, desafiadores, e que Ele verdadeiramente avive a sua obra nas nossas vidas. Quando nós falamos de avivamento, a igreja, por exemplo, brasileira, ela tem muito essa tônica de avivamento, fala-se muito de avivamento, e você vai ver que sempre quando se fala de avivamento,
falado num sentido congregacional. Nós queremos um despertamento do Senhor para a igreja dele, claro. Mas antes de mais nada, nós não podemos esquecer que o Senhor trará avivamento, um despertamento para quem? Derramarei chuva sobre o sedento. Tem que haver almas sedentas. Sempre quando o Senhor despertou o seu povo, foi por meio de 1, 2 ou 3 irmãos. O Senhor precisa de poucas pessoas, que Ele possa encontrar caminho no nosso coração. Nós temos sim, graças ao Senhor, por todos esses anos, ministérios que o Senhor tem disponibilizado para a igreja, mas isso em si só, isso pode nos levar à frieza, o conhecimento intelectual. Quantos irmãos, quantas comunidades estagnaram por conta do conhecimento intelectual? Só ali, na base do conhecimento. Como nós precisamos de um profundo despertamento da nossa vida, um resgate dessa paixão pelo Senhor, uma paixão pela sua obra, uma paixão pela cooperação. Que o Senhor nos desperte nesses dias finais e que Ele tenha misericórdia de nós. Essa porção que eu queria deixar aqui com os irmãos. Amém? Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, nós te louvamos mais uma vez. Te agradecemos pela presença do Senhor, pela misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. O Senhor tem sido longânimo em todos esses anos. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor desperte os nossos corações para Ti mesmo. Que haja na minha vida e na vida dos meus irmãos um aumento de Cristo significativo. Que possamos avançar na nossa carreira cristã. Graças ao Senhor, porque o apóstolo Paulo, movido pelo Teu Espírito Santo, deixou registrado para nós os anseios do seu coração, que na verdade são os anseios do Teu Santo Espírito. Abre os nossos olhos, dai-nos o espírito de sabedoria e de revelação para o pleno conhecimento do Senhor. Ó Deus, derrama mais graça sobre a nossa vida. Desperta-nos nesses dias, porque nós queremos ser fiéis até o fim e queremos conhecer mais e mais do Senhor. No nome santo de Jesus. Amém.